Glórias ao teu nome. Feche teus olhos um instantinho. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua casa, cheia de corações que te desejam. Que nós tenhamos um coração nesse momento, desejoso por te ver, que anseia por te conhecer mais. Eu oro, Pai, para que a tua vontade seja dita e feita através das nossas vidas. Eu oro para que o teu Espírito Santo me conduza aqui nessa hora para falar aquilo que está no teu coração de uma maneira que te agrade. Eu estou aqui para te agradar, Senhor. Eu oro para que essas sementes que vão ser lançadas encontrem boa terra. Eu tenho certeza, eu quero chamar a existência essa boa terra em cada coração aqui agora e que essa terra vai dar muito fruto. Que assim seja em nome de Jesus. Amém? Dê mais um aplauso para Jesus, pode tomar teu assento. Fique à vontade. Hoje é uma prévia já do 180, é isso, né? Glória a Deus, que bom. Eu perguntei para o João, que estava me ajudando, me trouxe, qual era o tema do congresso. Ele falou que era identidade. Eu falei, cara, Deus deve ter um senso de humor maravilhoso, porque é exatamente sobre isso que eu ia pregar aqui nessa noite. E eu oro para que de alguma forma contribua, amém? Para que, já que a gente está tendo uma prévia, ou seja, um aquecimento para isso, que a gente possa simplesmente meditar nas Escrituras. E, enfim, eu creio que algo vai ser construído nesses próximos dias. E é uma honra para mim poder estar lançando alguns fundamentos aqui. Não tem outro além de Cristo, não tem outro além da Palavra de Deus. Mas tem algumas coisas que Deus colocou no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Eu gosto do começo da Bíblia, amém? Eu amo o começo da Bíblia. Eu amo Gênesis, e eu queria que você, por favor, abrisse a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 27. Enquanto você acha esse livro muito difícil de achar, eu queria anunciar que eu trouxe umas camisetas ali, que estão lá na lojinha. Eu não sei onde é a lojinha, mas deve ser por ali, amém? São camisetas novas. Cara, João Pessoa sempre tem isso, eu sempre trago, sempre minhas camisas estreiam aqui. É a camisa do presente para o futuro. Olha que legal. Aí você fala, uau, que legal, fala, vai lá. Olha que maneiro. Camisa de um presente para o futuro, ficou muito chique. E ela tá vindo, a primeira viagem que ela faz comigo é para João Pessoa. E assim, eu não sei o que falar mais dessas camisetas, porque eu já tentei usar toda a minha lábia das outras vezes para te convencer a levar minhas camisetas, amém? Mas são camisetas... Ah, pronto, tem uma. Eu me lembro da última vez que eu vim para João Pessoa, eu trouxe os tamanhos que eu costumo levar para todo canto, e o pessoal reclamou. Falou, Rodolfo, você trouxe umas camisetas muito arrochadas. O povo daqui, aqui tem cuscuz, meu filho, aqui tem tapioca, tem inhame, enfim, tem buchada, tem açaí, muito bom. Essas camisas estão muito arrochadas. Então, a pedidos, eu trouxe camisas com tamanhos para gente feliz, amém? Tem camisas com tamanho para gente feliz. Se você é uma pessoa feliz, essas camisas vão caber em você. Minha esposa me inspirou também a fazer um marketing. Por exemplo, essa camisa é profética, porque principalmente para as irmãs, amém? Irmãs solteiras que estão ansiando por um dia, né? Casais já estão de olho no boy, amém? Você compra a camisa profeticamente, e aí você entrega para ele e diz, é um presente para o futuro. Amém? Pronto, essa foi a ideia da minha esposa. Na real, você vai estar ajudando muito a gente levando essa camiseta, amém? Nós somos missionários em tempo integral, e assim, essa é uma forma de gerar recursos para esse ministério. Você vai estar nos enviando para a próxima cidade. Então, deixa Deus te usar no final do culto, amém, queridos? Está lá atrás. Todo mundo achou Gênesis 1 a partir do 27? Eu amo esse texto. Eu queria ler dois textos aqui de Gênesis. Um está no capítulo 1, verso 27, e depois a gente vai pular exatamente para o 2 a partir do verso 7. 1, 27, depois 2 a partir do 7. Está coladinho aqui na mesma página. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Somente até aí. Agora você vai para o 2, a partir do 7. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Na minha tradução está assim: se tornou um ser vivente ou alma vivente. Somente até aí, que o Senhor nos abençoe. Irmãos, assim, eu só conheço a minha geração, e eu não vou limitar a minha geração ao tempo em que eu fui um adolescente, porque quando a gente fala de geração, parece que a gente só está falando de jovens. Eu estou num culto de jovens, eu vou puxar a sardinha, logicamente, para o lado de vocês, mas eu entendo que quando eu falo de uma geração, eu falo do povo que está vivo, operante, nesse tempo, amém? Então, assim, não interessa quantos anos você tenha, se você está vivo nesse tempo, operante, você ainda tem fruto para dar, você faz parte dessa geração, amém? Você viveu e sobreviveu à pandemia, esse evento único na história da humanidade. Filmes serão feitos por causa desse tempo, livros serão escritos por causa desse tempo, e você está vivendo, amém? Você um dia vai ser um tiozinho que vai ter histórias para contar de como você atravessou esse tempo. E eu oro para que esse tempo que Deus te deu, Deus me deu a pandemia? Não, Deus te deu tempo. Deus te deu tempo no meio dessa pandemia para você se edificar, amém? Para você se edificar, para que o mundo receba um ser humano melhor quando tudo estiver em plena atividade novamente. Mas essa geração, ela tem uma característica interessante. É uma geração que, assim, não é culpa sua, mas é uma culpa do bombardeio que você sofre todos os dias com novas formas de pensar. É uma guerra na mente, amém? São ideologias. Eu não sei se vocês se lembram, eu aceitei Jesus há 19 anos atrás. Eu me lembro que nos primeiros cultos que eu ia, era demônio manifestando para todo lado. Sempre tinha muito capeta manifestando. De repente os capetas sumiram. Não é que eu estou com saudade dos capetas, mas eu fico me perguntando, onde é que foram parar os capetas? Tipo assim, todo culto tinha manifestação demoníaca. Não tem mais, quase não tem mais. Isso me assusta, porque de certa forma, é como se as trevas tivessem lançado uma forma de pensar que ele não precisa mais nem endemoniar o cara. Basta o cara agir de acordo com uma forma de pensar totalmente diabólica. Era como se o diabo estivesse jogando videogame com mentes. E ele pode ficar lá na dele, e as pessoas simplesmente estão como robôs, operando de uma maneira completamente diabólica. Ou seja, é uma guerra na mente, é uma guerra que trabalha a partir da confusão. E isso não é novidade, porque quando Satanás enganou a mulher no jardim, o que ele fez foi lançar uma confusão a respeito do que Deus tinha dito. O que é que Deus disse? Ela disse o que Deus disse, aí o diabo diz, não foi isso que Deus quis dizer. Ou seja, essa estratégia de lançar uma confusão para te fazer enxergar diferente uma coisa que Deus já te mostrou que é. Percebe isso? Deus já te mostrou o que é. Aí vem o diabo querendo te mostrar de um outro jeito o que Deus te disse. E cara, tudo está nos teus olhos, é na tua forma de ver. Eu costumo dizer isso, principalmente quando eu falo para jovens. Deus não é um amiguinho seu que senta na roda, senta na mesa e tem uma opinião para dar a respeito de algum assunto. Aí você fala, não concordo, não gostei. Cara, Deus não é um homenzinho dando opinião sobre assuntos. Ele é Deus. Quando Ele diz que uma coisa é boa, é boa. Quando Ele diz que não presta, não presta. Quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus fala, Ele chama a existência. Quando Deus fala, Ele decreta. E não há nada nem ninguém que possa alterar o que Deus decretou. Essa geração é bombardeada com confusão o tempo todo, e a confusão opera na sua identidade em primeiro lugar. Tanto que quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele foi direto na identidade dele, se tu és o Filho de Deus. Ou seja, isso não é novidade, amém? Não é algo específico da tua geração, mas por causa da globalização, por causa do nível de informação que nós temos hoje, isso se torna de uma maneira, alguém lança uma forma de pensar que todo mundo acha bonitinho, de repente está todo mundo divulgando e acha que é super cool você pensar da mesma forma. E aí as pessoas entram em crise de identidade. Quem eu sou? Para que eu sirvo? O que é que eu faço? Sabe, é engraçado porque a nossa identidade, pelo menos para os outros, ela está totalmente relacionada àquilo que eles veem sair de nós. Se você me vê ter boas atitudes, uma atitude de caráter, você vai falar, pô, aquele cara é sujeito homem. Se você me vê mandando bem, pregando o evangelho, ou tendo uma atitude de um cristão, você vai falar, ali é um homem de Deus. Se você me vê pisando na bola, você fala, esse cara é um maior vacilão, ele é uma fraude. Ou seja, não é o que eu faço que determina o que eu sou, mas o que eu sou dá fruto.
e o fruto denuncia o que eu sou. Amém? Quem eu sou não depende do que eu faço, mas os frutos que saem de mim denunciam, eles são evidências do que eu realmente sou. Jesus disse, é pela árvore, é pelo fruto que você vai conhecer a árvore. Uma árvore boa não dá maus frutos, uma árvore má não dá bons frutos. Isso é bem simples, amém? Eu amo Jesus porque não tem confusão no reino de Deus. As coisas são o que são. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Eu me lembro que meu pai, por exemplo, meu pai de Souza, do sertão, e cara, o terror do meu pai era ter um filho gay. Tipo assim, então ele meio que me incentivava a pegar mulher, tinha que pegar mulher, tinha que pegar mulher, tinha que provar que era homem, cara. E na boa, eu não preciso provar que eu sou homem. Eu sei que eu sou homem, não tem um pelo na cara que denuncia, eu não preciso entrar em crise com isso, tentando provar o que eu sou, mas parece que eu tinha que mostrar que eu era homem de verdade. Ou seja, quando eu conheci Jesus, eu percebi, cara, que não era a expectativa do meu pai que ia fazer de mim um homem, não é a expectativa nem da minha mulher que vai me fazer um homem. O que determina o que eu sou é o que Deus disse que eu sou. O que Ele lançou sobre a minha vida é isso que eu sou. Sabe, nesses primeiros textos que a gente leu, eu acho bem interessante, deixa eu só ver o horário, tá ótimo. Eu acho bem interessante porque a gente leu em Gênesis 1, a partir do 27, Deus está criando seres humanos e diz que macho e fêmea os criou, a imagem de Deus Ele os criou, e disse, e os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem a terra, dominem sobre as aves do céu, dominem sobre os peixes, sobre os animais que rastejam. Ou seja, de uma forma bem simples, só de você bater o olho no texto, você percebe que tem uma coisa que Deus diz, o que um ser humano de verdade faz. Ele se relaciona um com o outro, e ele se relaciona com o ambiente onde ele está. Amém? De uma forma bem simples, esses são os seres humanos que Deus criou à sua imagem. E qual é a evidência de que eles são quem eles são? Eles se relacionam entre eles, eles são férteis, eles se multiplicam, eles dominam a terra, eles dominam sobre os animais, sobre os peixes. Ou seja, eles se relacionam entre eles e eles se relacionam com a terra aonde eles estão. Amém? Beleza, só que a gente vai para Gênesis capítulo 2, e a partir do verso 7, é engraçado porque na primeira parte Deus fez o homem, e então Deus descansou de toda a sua obra, Deus viu que era muito bom o que ele tinha feito, e Deus descansou da sua obra no sétimo dia. Aí depois do sétimo parece que a coisa começou de novo. Deus então plantou um jardim no Éden, e desse ambiente ele formou o homem do pó da terra. Cara, é engraçado porque ele está formando o homem de novo. Será que ele está formando a humanidade de novo? Ou será que ele está formando um ser, um homem, de uma forma especial? Esse é bem interessante porque há um detalhe nessa segunda evidência da criação, nesse segundo registro da criação, digamos assim. Esse é aquele que se chama o primeiro Adão. Ou seja, depois de uma humanidade já feita, Deus faz o primeiro Adão. E esse Adão, ele não nasce num ambiente comum, ele nasce num jardim que Deus plantou com suas próprias mãos. E Deus não simplesmente liberou uma palavra sobre ele, Deus colou nele e soprou do seu espírito nas suas narinas. E esse homem se tornou alma vivente. Então eu percebo que no meio disso que já estava criado, Deus cria um homem que, além da habilidade de se relacionar uns com os outros, além da habilidade de se relacionar com a terra na qual ele está, ele recebe o Espírito de Deus. E pelo Espírito de Deus, ele também tem a habilidade de se relacionar com o próprio Deus. Então você percebe que parece que tem um upgrade da criação. A humanidade tem a habilidade de se relacionar entre si e com a terra, e esse homem que Deus está fazendo no jardim, ele se relaciona entre si com a terra, mas ele tem o Espírito de Deus, e pelo Espírito ele se relaciona com o próprio Deus. Amém? Eu creio que isso é evidência suficiente para dizer, eu sou um homem feito à imagem e semelhança de Deus, então isso é o que Deus espera de mim. E cara, eu tenho uma boa notícia para te dar, o que Deus fala não é simplesmente uma direção, uma sugestão ou uma ordem, é uma profecia. Amém?
Quantos aqui já receberam palavras proféticas? Levanta a mão. Glória a Deus. Isso é comum no reino de Deus, porque Deus, a palavra profética nada mais é do que um recado do próprio Deus que uma pessoa que ouviu te entrega. Amém? Então não é o profeta que tem poder, é Deus. Amém? Deus entregou uma palavra, e se essa palavra é do próprio Deus, ela se cumpre. Agora, é interessante porque uma palavra do próprio Deus, ela é como essa palavra que Deus lança na criação. Haja luz e houve. Ou seja, o que Deus fala, Ele cria. Tem um treco muito lindo que, eu prestei atenção em Gênesis, que é o fato de que os dias não começam com o sol nascendo, o passarinho cantando e a flor se abrindo. Os dias começam com, então disse Deus. Então um monte de coisa acontece, quando termina fala, e houve tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Terminou o segundo dia. E aí, como é que começa o terceiro? E disse Deus. Ou seja, quando Deus fala, um dia começa. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Deus fala, Ele cria alguma coisa. Então quando Deus diz para você, seja fértil, é porque você é. Quando Ele diz, se multiplique, você vai se multiplicar. Quando Ele diz, enche a terra e domine a terra, pronto, Deus já está sujeitando todas as coisas e te entregando de bandeja. Simplesmente creia e flua nesse rio que Deus colocou para você fluir. Amém? Quando Deus dá do seu espírito, do espírito dele para você, Ele está dizendo, agora nós temos um relacionamento, nós temos a habilidade de nos conectar, de interagir, e não tem porquê isso ser um grande tabu para você. Amém? Eu não sei se eu podia falar, mas eu vou estar ministrando aqui amanhã, então eu continuo tudo que eu estou falando amanhã. Desculpa, pastor, já entreguei o peixe, tá bom? Vai ter uma continuação, amém? Mas o que eu quero estar te falando é, ok, essa é a Gênesis, essa é a criação. Ou seja, a evidência de quem eu sou não está na expectativa do outro, mas está na expectativa do próprio Deus, de eu entregar aquilo que Ele disse, que eu sou capaz de entregar, porque Ele falou. Se Ele falou, meu amigo, vai acontecer, amém? O que Deus falou vai acontecer. Eu te aconselho a ler sua Bíblia sempre, mas olhar Apocalipse sem medo, amém? Porque Apocalipse tem um nome, que fizeram tanto filme de destruição com o nome de Apocalipse, que o pessoal fala, abra sua Bíblia, Apocalipse. A galera diz, eita, Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, cara. Não é... Sim, ela fala do fim das coisas, mas fala do começo também. Amém? Fala de novos céus, de nova terra. Fala de você vestido de branco, cantando dia e noite, num lugar onde não tem choro, não tem lágrima, não tem dor. Fala de você lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tendo acesso à árvore da vida. Apocalipse é a nossa vitória, amém? Então assim, Deus falou que isso vai acontecer. Deus mostrou o futuro para João. E cara, quando Ele mostra o futuro, Ele está dizendo, isso daqui já é, querido. E não tem nada que o diabo possa fazer, ou que a humanidade, não tem nível de desvio da humanidade que possa impedir isso de acontecer. Isso vai acontecer, então ande como o vitorioso que você é, amém? Se veja em Apocalipse, não sendo lançado num lago de fogo e enxofre. Se veja em Apocalipse, na presença do Cordeiro, amém? Nesse lugar onde não tem nem lua, nem sol, onde você está dentro de Deus para sempre. Amém? Essa é a nossa verdade, essa é a nossa identidade, esses somos nós, amém? Repete, eu não sei se, não pode falar com o irmão que está do seu lado, mas fala à distância e fala com máscara. Você é a nova criação de Deus. Amém? Você é a nova criação de Deus, cara. Eu quero te dizer, assim, eu encontrei um paralelo. Eu não gosto de ficar... Perdão, só abrir aqui minha Bíblia, a bicha está pesada hoje, rapaz. Peraí. Eu não gosto de ficar dizendo que os mistérios de Deus é isso, é aquilo, cravando certas coisas, porque eu creio que a palavra é viva. Cada hora, em cada estação, ela vai liberar alguma coisa diferente. Mas eu admiro as impressões que Deus acaba me dando a respeito da palavra de Deus. Você concorda comigo que Jesus fez novas todas as coisas? Ele é o segundo Adão, amém? Ele é o segundo Adão. Quando Jesus vem, é Deus que veio, amém? Deus se enviou na pessoa do Filho. Deus se enviou com o homem. Nós temos um sumo sacerdote perfeito, amém? De uma ordem que não tem fim. Nós temos um sumo sacerdote que representa Deus no meio dos homens e representa os homens na presença de Deus, porque Ele é Deus e homem,
Amém? Esse cumpriu todas as coisas e adentrou os céus, e agora Ele ministra dia e noite nesse tabernáculo eterno. Amém? Nós temos um sumo sacerdote que se entregou por nós. Só que antes dele subir, cara, Ele declarou umas coisas muito lindas, que está em Mateus 28, a partir do verso 18. Se você puder abrir a tua Bíblia, perdão. Cara, eu às vezes falo no óculos em vez de falar no microfone. O cara vai pôr o óculos, fala no óculos. Mateus 28, perdão, a partir do verso 18. Está aqui no telão atrás de mim. Eu vou ler nessa tradução para a gente acompanhar, que legal. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Continua. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. E aí ele sobe. Amém? Isso é maravilhoso. Irmãos, você precisa crer que Jesus, a ressurreição de Cristo, eu acho que é um dos eventos mais loucos da história. Sabe? É loucura mesmo. As coisas de Deus são loucura. Não tenha medo de falar essa palavra dentro da igreja. Oh, o cara está falando de doideira. Não estou falando de doideira. Estou falando que é o escândalo da cruz. A loucura de Deus. Amém? A ressurreição é uma coisa muito doida. Porque Ele morreu e ninguém foi lá orar por Ele para ressuscitar. Ele desceu até o inferno, venceu a morte. Ele entregou a sua vida, mas Ele mesmo, morto, tomou ela de volta. É como se Jesus tivesse matado a morte. Pensa na loucura, é muita doideira. A cabeça da gente não acompanha. Mas Ele toma o seu corpo, a sua vida de novo. E esse corpo carrega as marcas da sua morte. Mas esse corpo agora é um corpo muito melhor, velho. Pensa, os discípulos estão reunidos, trancados num lugar com medo dos judeus, e de repente Jesus aparece no meio deles. Cara, por onde Ele entrou? É um corpo que atravessa a parede, amém? É um corpo que atravessa a parede. E os caras ficaram, uau, por onde Ele entrou? Está tudo trancado. Ele apareceu no nosso meio, deve ser um espírito. Aí Ele fala: paz esteja com vocês, tem alguma coisa de comer? Daí vem esse negócio de crente, amém? A gente gosta tanto de comer. Ele pega então comida e come na frente deles. Cara, Ele atravessa a parede, mas Ele come. Ele come, Ele está num corpo. E de repente Ele desaparece de novo. Aí Ele aparece para uns caras, os caras não reconhecem, Ele se transfigura. Ele fica diferente. Aí Ele conversa com os caras: prega aí para mim. Aí os caras pregam Jesus para Jesus, pregam tudo meia boca, e Jesus fala: deixa eu melhorar aqui a coisa para vocês. Ele começa a mostrar pelas escrituras o que devia acontecer, e são os discípulos no caminho de Emaús. Os caras falam: uau, fica com a gente essa noite. Ele fala: tudo bem. Quando Ele parte o pão, os olhos dos caras se abrem. Então agora eles veem que é o Senhor. E quando eles veem que é Jesus, Jesus desaparece de novo. Ele aparece, Ele desaparece, Ele muda de forma. As pessoas se confundem, e daqui a pouco elas veem claramente quem Ele é. Esse é o novo corpo de Cristo. Agora, a doideira é essa. Jesus reuniu eles no monte, deu essas direções, e então Ele subiu aos céus, cara. Você tem ideia de que Ele subiu aos céus nesse corpo? Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do escândalo que é isso? Que um homem subiu aos céus? Tem um corpo no céu agora? Você tem ideia disso? Num ambiente completamente espiritual. Ele é o primeiro de muitos, amém? Ele é a nova criação de Deus. E Ele disse: assim como eu sou, vocês serão também. Eu estou aqui dando uma novidade, uma prévia para vocês. Vocês são a nova criação de Deus. Amém? Então é como se Jesus estivesse começando todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Ele está dizendo o que é que você é. E aquilo que você é, olha o que é que você faz. Vocês vão por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Vocês vão pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu não sei para você, mas isso me lembra muito as primeiras direções que Deus deu para a humanidade quando a criou. Quando Deus cria algo novo, Ele libera propósito, Ele libera destino, Ele libera identidade. E quando Ele diz vão, Ele não está te dando uma sugestão.
Ele está te colocando em movimento. Amém? Porque Ele é Deus liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Ele não está dizendo, olha, eu acho que seria legal vocês irem. Não, quando Ele fala vão, é como alguém que liga um botão, tipo on, está funcionando, agora você vai. E as coisas vão acontecer enquanto você vai. E não interessa se você vai até a esquina ou se você vai até o Japão. Interessa que enquanto você for na identidade que Ele te deu, crendo nisso, os frutos simplesmente vão se manifestar. Amém? É isso que você é. Amém? Deus está liberando. Agora é engraçado porque assim, Ele está dando essa notícia para esses discípulos que Ele fez. Até então, eles são testemunhas de Cristo. Até então, eles são homens naturais como eu e você, que testemunharam, andaram com Ele, comeram com Ele, ouviram dos seus ensinos. Mas dentro de poucos dias, esses caras estão reunidos no mesmo lugar. E então se ouviu um som como de um vento impetuoso. Então, o Espírito Santo caiu sobre a igreja. Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estrangeiras. E do lado de fora rolou um grande alvoroço, porque as pessoas de outras nações que estavam em Jerusalém naqueles dias começaram a ouvir das maravilhas de Deus, cada um na sua língua materna. E naquele dia, para resumir, Pedro pregou e 3.000 almas se entregaram para Cristo numa tacada só. Então sabe o que é que eu percebo? Deus tem a humanidade e Deus tem uma criação especial desde o princípio. Ele tem a humanidade, mas Jesus escolheu alguns e sobre eles derramou do seu Espírito. Agora nós temos o encargo de encher a terra, de dominar, de nos relacionar uns com os outros. E agora nós temos o Espírito Santo de Deus. É como se fosse Cara, nós temos um acesso especial ao céu. Amém? Ou seja, você percebe que agora Jesus não está dizendo para você encher o mundo de filho, como ali em Gênesis. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente é casado, mas a gente não tem filhos, a gente optou por não ter. E as pessoas nos cobram, porque afinal de contas nós somos crente, e crente vai na igreja é só cobrança, né? Você está solteiro, vai namorar quando? Você está namorando, vai noivar quando? Você está noivando, vai casar quando? Você está casado, vai ter filho quando? E ninguém te deixa em paz, amém? E não pense que comigo é diferente. E aí, menino, aí sempre usam isso. E aquele negócio de encher a terra, Rodolfo? Eu falo, querido, você concorda comigo que está cheia? Você concorda comigo que encheu? Já encheu? Jesus está falando para essa nova raça, uma nova forma de botar filho no mundo. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, eles vão nascer de novo numa nova identidade, ensinando-os a guardar o que você tem ordenado. Você vai dar educação para eles, eles vão ser seus filhos espirituais, amém? Jesus não teve filhos naturais, Paulo não tem registro nenhum, João não tem registro nenhum, Pedro, apesar de casado, não há registro nenhum de filhos deles naturais, ou seja, eles deixaram inúmeros filhos espirituais, ou seja, agora você dá frutos no Espírito, amém? Essa é a sua identidade, foi para isso que você nasceu. É isso que Deus espera de você. Se você andar crendo na confiança de que essa é a sua identidade, os frutos simplesmente virão. Qual é a evidência de que eu sou um homem de Deus? São esses frutos saindo de mim. É aquilo que está em mim se manifestando na vida de outro, passando de um para o outro, através da fé e através do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão. Não tem jeito de heresia alguma, ou de desvios de caráter algum, comprometerem a obra de Deus por causa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não compactua com aquilo que não está na palavra, com aquilo que não está na doutrina. Ou seja, por mais bagunça que possa parecer, vai ter uma santa semente, amém? Sempre vai ter um povo passando para o outro uma coisa pura. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Já houveram bagunças incríveis na história, mas tem um remanescente que sempre permanece. Sabe, quando Elias achava que estava sozinho, que só ele adorava a Deus, Deus falou, olha filho, fica tranquilo, tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Deus tem sempre os dele guardado, amém? Então assim, ande na identidade que Jesus te deu. Cara, o Espírito concorda com as Escrituras, leia a Bíblia, converse com o Espírito Santo, se relacione com o próprio Deus, e você vai ter um cristianismo sadio dentro de você.
Quando você estiver vivendo essa saúde, uma árvore saudável naturalmente dá fruto. Você vai estar dando fruto sem você nem perceber, porque as pessoas vão estar te lendo. Sabe, eu quero chamar a tua atenção para o fato de que nós não simplesmente ganhamos pessoas para Jesus. É um pouco além disso. São filhos realmente. Tem um personagem bíblico que eu amo muito, que é o tal do Paulo. E Paulo, ele é uma preciosidade do Senhor. Eu salvei aqui nas minhas notas rapidinho. Pronto. Paulo, numa das suas andanças, ele conheceu um rapaz chamado Timóteo. E Timóteo se tornou um filho para Paulo. Timóteo era filho de mãe judia, mas de pai grego. E Timóteo, então, começa a acompanhar Paulo nas suas viagens. É interessante, a ligação desses dois, como de um pai e um filho, foi tão forte que Paulo circuncidou Timóteo, depois que Timóteo já era um rapaz, eu não sei a idade dele específica, mas não era um menininho de 8 dias, amém? E assim, eu creio que eu estou falando para gente madura, espero que você não se escandalize. Você sabe o que é circuncisão? Sabe, não sabe? Deve ser doloroso, amém? Eu quero que você imagine Paulo, um homem adulto, circuncidando um outro homem. Eu me lembro do meu pastor ministrando isso na igreja e falando muito mais da confiança de Timóteo, de colocar a sua intimidade nas mãos de um outro homem que tem uma faca, sabendo que esse cara não vai te amputar, não vai te deixar estéril, ele vai te podar para que você vá e dê muito mais fruto ainda. É isso que um verdadeiro pai faz, amém? Timóteo andava tão colado com Paulo, que tem um texto aqui que está em 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 14. Não precisa abrir não, mas só ouça com bastante atenção. Onde tem uma daquelas frases clássicas de Paulo, aquelas que a gente gosta de falar por aí, mas eu só queria que você percebesse o antes e o depois, no contexto dela, rapidinho. Diz assim, ele está falando para a igreja de Corinto, amém? Aquela que o irmão estava falando aqui na hora do ofertório. Não vos escrevo, olha que legal, eu vou ler aqui contigo. Meu irmão, você que está no controle aí, é do 14 até o 17. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Segura aí rapidinho, volta ali. Tem aquelas traduções mais clássicas, né? Tipo assim, na minha aqui está muito bonita lá. É mais crente essa, né? Admoesto-vos. Portanto, a que sejais meus imitadores, amém? É essa hora que Paulo fala essa clássica, sabe essa frase clássica? Sejam meus imitadores, amém? Agora olha como continua. Vai lá, por favor, querido. Por essa razão, repete comigo, por essa razão. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Meu amigo, presta atenção, pega isso no teu espírito. Eu oro para que isso encontre lugar dentro de você. Paulo está doutrinando uma igreja. Tinha uns BOs em Corinto que eram coisas assim de outro mundo. Tinha um cara lá que inventou de sair com a mulher do pai. Pra você ter ideia da bagunça que estava naquela igreja. O negócio estava pegando. E Paulo, meu irmão, nas cartas, Paulo era cajadada pura. Ele fala, nas cartas eu sou pesado, minha presença é meio fraca, mas se vocês não quiserem que eu vou aí com o peso que eu vou nas cartas, então é melhor vocês se consertarem. Paulo, então, depois de pegar pesadaço com a galera da igreja de Corinto, ele disse, eu não estou falando isso para envergonhar vocês, mas é como um pai falando para filhos amados. Vocês podem ter 10.000 tutores em Cristo, mas vocês não têm muitos pais, porque eu mesmo gerei vocês pelo Evangelho. Ou seja, Paulo está dando evidências de que ele faz parte dessa nova raça de gente que tem o Espírito Santo, que por onde vai está deixando filhos, discípulos, batizados, amém? Ensinando a guardar, e ele está fazendo o papel de um pai, ensinando a guardar aquilo que foi ordenado, amém?
Agora, olha o que é um cara frutífero. Paulo não pode ir para Corinto. Aí ele diz, sejam meus imitadores. O que é que Paulo está dizendo? Olhem para mim, ei, me copiem. Eu quero dar o exemplo. Eu estou vivendo um modelo e esse modelo é sadio. Eu quero que vocês vivam o modelo que eu estou mostrando. Amém? Aí a galera diz, amém. Vamos lá, meu povo, vamos lá. A máscara não impede você de falar amém. Amém. Obrigado. Amém, empolgado, danado. Mas o que eu quero dizer é isso. Paulo não pode ir a Corinto. Só que ele está falando para os caras, sejam meus imitadores. Como é que você vai imitar alguém que você não vê? Como é que você vai imitar alguém com quem você não tem contato? Talvez tenha gente na igreja de Corinto que nunca tenha visto a cara de Paulo. Cara de Paulo, né? Cara de Paulo, né? O que eu quero te dizer é que Paulo dá fruto. Amém? Ele fala, por essa razão, eu estou mandando para vocês Timóteo, que é meu verdadeiro filho, amado e fiel. E ele vai lembrar vocês dos meus caminhos, da minha maneira de viver. Cara, olha o que é um fruto completo. É você poder pegar alguém e mandar no seu lugar. E esse alguém vai ensinar todo mundo a ser que nem você. Com o jeito dele viver. Ou seja, o jeito de Timóteo viver era tão igual ao jeito de Paulo viver, que Paulo está dizendo, eu estou enviando Timóteo para vocês, para que ele lembre vocês do meu jeito de viver. Aquilo que eu ensino por todas as igrejas, é só vocês observarem Timóteo, e vocês vão saber como ser meus imitadores. Mano, isso é forte, Israel. Você está entendendo o que é um verdadeiro fruto? Um verdadeiro fruto não é eu ser um pé de tangerina e te dar um gominho de tangerina. Não, mexerica, perdão. O verdadeiro fruto é você receber uma mexerica cheia de semente dentro. Que aonde essa mexerica for, ela pode virar uma plantação de mexerica. Amém? Eu acho isso daqui fantástico. Eu acho que isso tem tão a ver com Deus, com continuar a obra de Cristo. Porque Deus enviou o seu próprio Filho. Amém? Deus enviou o seu próprio Filho. Ou seja, Jesus veio à terra em nome do próprio Deus. E a gente ora, a gente opera, a gente canta, a gente flui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, é bem mais do que uma frase bonita para você colocar no final das suas orações. Em nome de Jesus, é você pegar uma procuração do próprio Deus para fluir como o Filho dele fluiu. Amém? É exatamente isso que Paulo está falando de uma maneira completamente natural. Foi o que Deus fez. Deus enviou o seu Filho. E sabe quem é o Filho de Deus? Ele é o próprio Deus. E o próprio Deus, Filipe chegou para Jesus e disse, Jesus, mestre, nos mostra o Pai, e isso nos basta. E Jesus falava para ele, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. A concordância é tão grande que se você vê um, você vê o outro igualzinho. E quando Jesus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, Ele está nos soltando como mundo, nos soltando pelo mundo, continuando a obra que Ele começou a fazer. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo que Ele soprou sobre nós. Meu irmão, não existem muitos Espíritos Santos, existe um Espírito Santo. Aquele que pairava sobre a face do abismo quando a terra era sem forma e vazia, é Ele. Aquele que pousou sobre Jesus quando Ele foi batizado, é esse mesmo. Aquele que caiu sobre a igreja em Pentecostes, é o tal. Aquele que está aqui no nosso meio, hoje, é Ele mesmo. Quando uma criança profetiza, não é um Espírito Santo Júnior, é o Espírito Santo de Deus. Quando um ancião profetiza, não é um Espírito Santo antiquado, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o próprio Deus. E por causa dele em nós, nós somos capacitados a fazer as mesmas obras que Jesus fez e fluir nessa natureza que Ele liberou sobre nós.
Dar fruto é a evidência de que nós somos quem nós somos. Amém? Desculpa se isso parece uma doideira para você, mas é o que a Bíblia me diz. Jesus, e não outro, disse: aquele que crê em mim, ele enfatizou dizendo: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará essas mesmas obras que eu faço, e as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Confessa comigo aqui, quantos de vocês já tiveram uma grande crise com essa frase de Jesus? Tipo assim, mano, não dá para fazer obras maiores que a de Cristo. Quantos aqui já entraram em crise com isso? Vai lá, confessa. Momento de confessionário, vai lá. Pouca gente entrou em crise. Que bom, igreja madura, né? Eu entrei em crise. Eu já entrei em crise. Pelo amor de Deus, pastor, como que eu não vou entrar em crise com isso? Como que eu vou fazer uma obra maior que a de Cristo? Como eu, Rodolfo, um caba do lastro, meu pai de Souza, minha mãe de Itaporanga, nascido em Sobradinho, não terminei o 2º grau, como que eu vou fazer obras maiores que a de Cristo, cara? Como? Eu fritei muito com isso na minha cabeça, mas é o que Jesus falou. Eu não tenho como ir contra o que Ele falou. Ele falou: aquele que crê em mim. Tem um segredo. Aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras. Opa, não são maiores? São, mas são as mesmas. Como assim são as mesmas, mas são maiores? Ele disse: aquele que crê em mim fará essas mesmas obras. Repete comigo: mesmas obras. Só que as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E cara, Deus me deu um jeito de enxergar isso daqui, um ponto de vista que eu creio que só pode ter sido Ele, que pela primeira vez fez sentido. Eu me lembro de ter ouvido uma pregação de um pastor americano chamado Chris Vallotton. E ele, assim como eu tenho muita afinidade com a pessoa dele. Ele não me conhece, é óbvio, mas ele também não terminou os estudos, amém? Então, nessa parte eu acho que a gente tem tudo a ver. Eu me encorajo, poxa, se esse cara conseguiu, eu posso conseguir também, né? E esse cara tem vários livros escritos. Esse cara tem livros fantásticos escritos. Eu já li um monte de livro dele, é cada ensino cabuloso. E o cara não terminou o high school lá. O cara era mecânico quando Deus pegou ele. E eu também não terminei. Então eu falei, poxa, há esperança para o perdido, amém? E assim, ele contou que uma vez uma universidade dos Estados Unidos procurou ele e falou: Pastor Chris, nós queremos te dar um doutorado. A nossa faculdade quer te dar um doutorado. Ele falou: alguns dos seus livros são matérias aqui na nossa faculdade. E aí ele já ficou, uau! Ficou pensando, que legal, minha mãe vai ficar muito feliz de eu contar isso para ela. O sonho da minha mãe é que o filho dela tivesse um diploma, né? E eu não estudei, e agora tem uma faculdade querendo me dar um doutorado. E ele ficou super feliz, e combinaram a data dele ir lá receber. E aí ele contou nessa pregação que ele estava um belo dia no banheiro, orando e dando glória a Deus, e aí disse que Deus puxou uma conversa com ele. E falou: então, Cris, eu fiquei sabendo de um tal doutorado que você vai receber. E ele, sim. E aí ele disse que Deus, conversando com ele, falou: eu não me lembro da gente ter conversado a respeito disso. E ele ficou, legal, né? Aí Deus falou: pois é, eu não quero que você receba. Ele ficou assim: mas como, Senhor? É um doutorado, estão me dando. Ele falou: se você recebe um doutorado, teus livros, a glória da sabedoria que eu te dei vai ser porque você é um doutor. Mas enquanto você não tem estudo, o milagre é grande. A glória é toda minha. Porque não tem como um cara sem estudo escrever o que você escreve se não fosse eu escrevendo por você. Então eu não quero que você receba, eu quero que você continue do seu jeito. E sabe, Jesus fazer a obra de Deus, é Deus fazendo a obra de Deus, amém? Agora você que não é Deus fazendo a mesma obra, faz com que essa obra seja muito maior, cara. Porque tu não é Deus, amém? Você não é Deus.
Mas Deus te deu o Espírito dele para que você faça a mesma obra. E se você fizer, ela é ainda maior, porque ele foi para o Pai. Amém? Sabe o que significa isso? O Pai enviou Jesus, e Jesus está aqui fazendo a obra de Deus. Mas quando Jesus foi para o Pai, ele completou todas as coisas. E completar todas as coisas significa que ele deixou um povo preparado para Deus aqui. Então se você faz a mesma obra aqui, é porque Jesus voltou para o Pai, ele completou a sua obra. E a obra dele completa significa deixar um povo de Deus, cheio do mesmo Espírito, fazendo as mesmas obras. E essa terra vai incendiar com paixão por amor a Cristo. O Espírito passa de um para o outro, passa de um por outro. O Espírito está sobre a igreja. O Espírito nos ensina todas as coisas. O Espírito nos diz o que fazer. O Espírito coopera com essas obras. Meu irmão, essa é a nossa identidade. Você não é um povo religioso espalhado sobre a terra, enchendo a paciência dos outros. Você é um povo, você é uma nova criação da parte do Senhor. Amém? Você é uma nova raça que Jesus deixou na terra. Amém? Você tem a habilidade de se relacionar uns com os outros, não perca isso. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas Ele nos deu do seu Espírito, então nós temos acesso aos oráculos eternos, nós temos acesso à mente de Cristo, nós temos acesso ao coração de Deus, e se eu conheço o coração de Deus, eu posso trazer verdades eternas e simplesmente transmitir da maneira mais leve e simples possível, até que todos consigam compreender. Quanto mais profundo você for nas coisas de Deus, mais simples você consegue ser no seu dia a dia e profundo igualmente. Ele está nos chamando para viver de tal forma que o mundo possa conhecer quem Deus é. Sabe, Deus está te chamando, meu irmão, para falar de tal forma que as pessoas vão falar a mesma coisa que falavam de Jesus. Ninguém fala como Ele fala. Ele fala com autoridade, Ele não fala como alguém que simplesmente está discursando por aí. Você sabia que isso é a obra de Cristo e Deus espera que, e o próprio Jesus espera que você faça essas mesmas obras, só que ainda maiores? Ele está nos chamando para viver essa loucura, de abraçar a nossa identidade, e nunca mais você deixar a mídia, o cinema, a música, as celebridades te dizerem quem você é. Quem te diz quem você é, foi aquele que te criou com um propósito. Antes dele subir, ele disse quem você é. Você é alguém frutífero, você é alguém que carrega do Espírito, e ele te enviou com uma habilidade de ensinar as pessoas a viver o que é uma ordem para você. Então você obedece radicalmente, e enquanto isso acontece, aqueles que te veem aprendem a fazer da mesma forma que você faz. Amém? Eu quero orar pela sua vida, por favor, se coloque de pé. Essa é só uma prévia da conferência. Eu tenho certeza que pessoas extremamente poderosas em Deus estarão ministrando aqui sobre a tua vida. Mas eu oro para que você abrace isso, que você saiba, não é para andar de nariz empinado não, mas eu quero que você saiba que você é um filhinho do papai, amém? Você entende o filhinho do papai? Que você tem acesso ao coração de Deus, que quando você ora em nome de Jesus, você entende o que significa em nome de Jesus? Jesus era o único Filho de Deus, até que Ele veio e concluiu a sua obra, agora Ele é o primeiro de muitos, e você faz parte desses muitos, amém? Então, quando você ora em nome de Jesus, é o próprio Filho de Deus entrando na presença dEle e orando, porque você é um Filho de Deus, amém? Isso é uma loucura? É, mas é a loucura de Deus. Ele nos entregou, Ele nos deu esse acesso. Jesus encorajava os seus discípulos: o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Sabe o que é isso? É você entrar na presença de Deus falando: Senhor, está aqui o teu filhinho, aquele, crucificado com Cristo, vivendo para ti, cheio do teu Espírito Santo, amando estar na tua presença. Ele está nos chamando para viver isso, amém? Coloca a mão no teu coração, por favor. Em muitas culturas, principalmente a judaica, eles entendem que pensamentos estão aqui no coração. Então eu quero orar para a tua mente, nesse lugar aí. Eu oro para que Deus libere uma convicção tal na identidade que Ele te deu, que você nunca mais entre em confusão, que você nunca mais cocheie entre dois pensamentos, que você não fique pulando para lá e para cá, se sentindo diminuído, intimidado.
Ele não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de ousadia. Ele te deu do seu nome. Ele te selou, Ele te separou, Ele te deu do seu espírito. Ele te lavou com o seu sangue. A Bíblia diz que o Filho de Deus veria o fruto do seu trabalho e se alegraria. Você provoca alegria na presença de Deus. Você é o filho que estava perdido e foi achado. Você é aquele que estava morto e ressuscitou. Por sua causa tem festa na casa de Deus. Quando Deus ouve o seu nome, Ele sorri. Eu oro para que você tenha uma convicção tal em quem você nasceu para ser, que você viva de acordo com essa realidade. Se somos filhos da luz, andemos, pois, como filhos da luz. Aprendamos a andar como filho da luz. Eu oro para que não só você viva a cultura do céu dessa forma, mas aqueles que você vai gerar no Espírito para Cristo, como Ele começou a fazer, que eles venham andar sobre a terra fazendo as mesmas obras, só que ainda maiores. Eu oro para que teus filhos espirituais incendeiem essa terra com amor e paixão por aquele que vive e reina para sempre. Eu oro para que Deus libere sobre o teu coração. Ele já liberou, mas eu só quero que você saiba disso. Sede e fome pela palavra, pela presença, pelas coisas que vêm dEle. Não estou te chamando para viver como um ET, mas estou te chamando para viver de tal forma que isso seja a sua vida normal. Deus, em cada momento do seu dia, leitura bíblica, oração. A oração, meu amigo, Ele não é... Deus sabe exatamente tudo que você precisa, tudo que está dentro de você, qualquer coisa que você pensa. Mas quando você ora, você toma consciência da presença dEle. Quando você ora, você está falando com alguém que você crê que está te ouvindo. Então você vive na presença. Já não é mais a respeito de você, Senhor, eu entro agora na tua presença. Não, é a respeito de você tomar consciência de que você nunca precisa sair da presença dEle. Não interessa o que você vá fazer, que você faça na presença de Deus. E isso te protege contra qualquer tropeço. Isso te protege contra o pecado. Porque se você tem consciência de que você está na presença de Deus, cara, existem certas coisas que não acontecem na presença de Deus. Ser santo e irrepreensível, você foi chamado para isso. A Bíblia diz que Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Não é a respeito do teu esforço de ser bom, é a respeito do teu esforço de permanecer na presença, porque a presença vai te manter nesse ambiente de santidade. E isso vai ser parte da tua cultura. É isso que você vai gerar, é isso que você vai disseminar, é isso que você vai ensinar para as pessoas que te observam. Você vai evangelizar pessoas sem abrir a boca, simplesmente com o seu modo de viver. As pessoas vão querer o seu Deus. Eu oro para que esses frutos sejam tão poderosos, tão eficazes, e que eles permaneçam para glorificar o nome de Jesus, e que teus frutos sejam frutíferos. Eu oro por uma cidade de João Pessoa, resplandecendo como a sua natureza nasceu para ser. A terra onde o sol nasce primeiro nas Américas, ela recebe luz antes de todos. Eu oro para que esse sinal natural seja profético e espiritual sobre essa terra. Eu oro para que você abrace esse desenho profético que Deus te deu por natureza, e você viva nesse rio, e você saiba que Deus tem os olhos sobre você. As palavras dEle te capacitaram, te empoderaram, liberaram as ferramentas necessárias para que tudo o que Ele disse a teu respeito venha acontecer. Simplesmente creia, porque aquele que crê fará essas mesmas obras, só que maiores. Amém? Que Deus te abençoe. Dê um forte aplauso a Jesus.